Sou a coach Renise Gomes e hoje estou aqui com a minha querida Cristiane, a Cris de Oliveira. E eu vou pedir para ela se apresentar para vocês. Olá, Renise, boa noite. Primeiramente, assim, é um prazer estar aqui com você, é uma honra, né? Te conheci em janeiro do ano passado, quando eu fiz um curso fantástico ali com o Sullivan, França, e nem imaginava que em maio do mesmo ano eu teria a oportunidade de participar de um processo de coaching executivo com você, né? Assim, foram meses de muito aprendizado, autoconhecimento e crescimento pessoal e profissional. Então, assim, eu só posso dizer que é uma honra, né, estar aqui participando dessa conversa com você. Né? Então, assim, falando um pouquinho de mim, né, Cristiane Oliveira. Deixa eu só... Então, olha, foi muito bacana a gente se conhecer. Você falou do Sullivan França, na SLAC, Sociedade Latino-Americana do Coach. Eu tive o privilégio, né, fazer o coach com você, né, através da sua empresa. Foi muito legal, uma experiência que é muito enriquecedora para você e para mim. A gente cresce junto, né? E é um processo que transforma. Agora, quem é a Cris? A Cris é uma pessoa de 48 anos, olha, falar 47, né? Porque assim, o 2020 que passou, né? De um jeito tão diferente, né? A gente acaba perdendo ali na conta. Sou formada em Economia pela PUC de Campinas, né? Nasci e moro em Campinas. Fiz alguns cursos aí de extensão, de pós-graduação. Então, depois que eu fiz Economia, fiz uma pós em Marketing, depois um MBA em Gestão de Pessoas, né? E entrei aí na área, né? No mundo do recursos humanos, de gestão de pessoas, né? Tenho uma experiência aí de aproximadamente 20 anos na área. Que experiência, né, minha amiga? Né? Que experiência você tem, né? Passei aí por o ramo automotivo, entretenimento, e há aproximadamente 3 anos eu estou no ramo de agronegócios. Muito legal, gerente de RH no ramo de agronegócio. Muito bom. É uma experiência, né? Como que o RH ele pode alavancar o sucesso de uma empresa? Na sua percepção, para você, como que é? Exatamente. Quando você colocou esse tema para a gente bater esse papo, falei, caramba, né? Porque, assim, é um tema muito rico, muito extenso, né? Para a gente conversar em 1 hora. Então, até anotei alguns pontos que eu acho que são fundamentais, né? A gente mencionar e bater esse papo, porque quando a gente fala de alavancar o sucesso e como o RH participa, não tem como a gente não falar do RH estratégico. Então, assim, eu preciso que o RH atue de forma estratégica, que ele não seja reativo, né, às demais áreas, né, que ele tem interação e que ele atue de forma proativa. Né? E, assim, é um tema que a gente ouve muito, né, no dia a dia, essa questão, o RH tem que ser estratégico. Né? Então, assim, lá em 98, Dave Ulrich já comentava, né, sobre um dos papéis, né, ele menciona 4 papéis do RH, e um deles ele já mencionava sobre o parceiro estratégico. Então, você vê que é um tema que há muito tempo se fala, e que às vezes não é tão simples virar a chavinha na forma de atuação do RH. Porque as pessoas têm aquela ideia antiga, né, de que o RH ele vinha para fazer aquela parte trabalhista, a questão, né, dos salários, das férias, de resolver, às vezes, algum conflito que surge, o treinamento, que é muito importante, mas essa parte estratégica, que é o que vai ajudar muito no sucesso da empresa, ela não era tão divulgada. Então, pessoas que não são ligadas à área de RH podem até estranhar a nossa conversa e pode estranhar o que você está trazendo, mas é fundamental. Né? Claro, e assim, lógico que o departamento pessoal, ele é muito importante, então, assim, ele não pode ser deixado em segundo plano, porque, assim, é o básico que tem que ser muito bem feito, porque ele também vai impactar ali na motivação, no dia a dia do colaborador, né? Mas quando a gente fala de estratégia, é muito importante que o RH esteja alinhado com a alta administração,
né? Então, assim, precisa criar um elo de confiança com a alta administração para que eles sejam os, entre aspas, aí, os patrocinadores dos projetos, das ações da área de recursos humanos, né? E para que seja realmente um parceiro estratégico, não tem como não conhecer o negócio, né? Então, assim, é muito importante, independente da área, né, que você trabalhe, do segmento, precisa conhecer a área de negócio, né, o ramo de atuação da sua empresa, né, as políticas, enfim, e pode ser desde de um bate-papo ali com os especialistas da área, pode conhecer através do site da empresa, de vídeos institucionais, tem uma série de formas, incluindo a experimentação, né? Então, assim, eu tive a oportunidade, né, trabalhei no país mais divertido do mundo, que foi o Hopi Hari, e lá eu tive a oportunidade de algumas vezes vivenciar a rotina ali dos colaboradores, né? Então, desde recepcionar o cliente, o visitante, até vender um picolé. Então, assim, você consegue sentir e perceber a necessidade do seu cliente e a necessidade do seu cliente interno, que é o colaborador. Né? Então, assim, com essa experimentação, você consegue instituir novas ações, implementar, né, algumas ações importantes para aquele colaborador. E automaticamente você está contribuindo com o resultado do negócio. Né? Então, essa questão, tanto de conhecer o negócio e vivenciar, ela é muito importante para que o RH se torne estratégico, como a gente diz. Né? Com certeza. Se você pode até entrar numa empresa para trabalhar no RH e não ter esse conhecimento anteriormente. Mas o que acontece? Como a Cris falou, você tem que adquirir. É fundamental você conhecer a empresa tanto para você conseguir levar aquele treinamento que é necessário, aquelas ações que precisam ser feitas internamente, quanto para alavancar a empresa. Né? Tanto está totalmente engajada. E isso começa com o conhecimento do negócio. Claro, né? Exatamente. Acho que um outro ponto também importante, Renise, é a questão da missão, né, visão e valores da empresa. Né? Então, assim, às vezes a gente vê que as empresas têm tudo isso em molduras bonitas na parede, né, mas tem uma frase que me acompanha há muito tempo, que é o modelar pelo exemplo. Né? Então, assim, você tem que vivenciar a missão, você tem que vivenciar os valores, você tem que ver e perceber que aquilo que está no papel, ele é praticado no dia a dia. Né? Então, assim, o RH, ele entra como um disseminador dessa cultura, né? Seja ali num treinamento, em todas as oportunidades possíveis, está ali falando sobre missão, falando sobre valores, né? E aí, às vezes, assim, você percebe, é muito legal quando brilha os olhos do colaborador ao conhecer a missão da empresa. Né? Então, assim, tem que ter esse link entre a sua missão pessoal, né, os seus valores, e a missão e os valores da empresa. Quando isso está ali alinhado, as coisas, com certeza, fluem muito melhor. Né? Assim, a empresa que eu estou hoje tem uma missão que, para mim, é fantástica, né? É de alimentar o planeta através das soluções que ela fornece. Né? Então, assim, saudáveis, equilibrado. Então, assim, tudo que a gente tem visto muito, né, falando de meio ambiente, de qualidade de vida, de alimentação saudável. Então, quando você vê que, nossa, a missão da empresa tem a ver com a sua missão também de vida, com os seus valores, isso é muito legal. Então, assim, para mim, enquanto colaboradora, brilha os olhos. Enquanto RH, é muito legal você poder disseminar isso para a empresa como um todo. Então, acho que esse é um segundo ponto que eu acho que é importante a gente bater esse papo, Sim, né? Comentar, com certeza. Em relação ao como o RH pode contribuir, né, para o sucesso da empresa. E a missão e os valores, elas estão intrinsecamente ligados a isso. Né? Com certeza, porque é o que você falou. Hoje em dia, toda empresa vai lá colocar sua missão, seus valores, vai construir, e infelizmente, na maioria deles, vai ficar ali só no site, na parede, né? E quem faz esse papel de disseminar, quem faz esse papel de tornar importante, vivenciável, é o RH mesmo, né? Então, acaba que você está trazendo dicas importantes, tanto para a empresa como um todo, se a gente tem empresas menores, pessoas que estão nos assistindo, né? A gente agradece a presença, mas para outros RHs, né?
O quanto que esse papel, se não for feito pelo RH, vai ser feito por quem? Claro. E é o que você falou, tem que estar... Independente, né, Renise? É como você falou assim, independente se é uma pequena empresa, média empresa, grande, independente do segmento. Né? Toda empresa, quando ela é iniciada, ela é formada, ela tem a sua razão de existir. Né? Por que ela existe? Né? Então, assim, toda empresa tem a sua missão, e às vezes ela nem está escrita, mas ela já é vivenciada. Né? Então, isso Sim. também é interessante, inclusive até mais importante, né? Com quando certeza. Isso já está intrínseco ali nas pessoas. É o mais importante, né? E você falou, e quando vai juntar o do colaborador junto com o da empresa, né? Aí deixa eu dar uma puxadinha, por exemplo, a minha missão, né, no meu trabalho, no coach, é desenvolver o potencial das pessoas para levá-las ao melhor delas mesmas. Isso está tão enraizado dentro de mim que vira e mexe no meio de uma coisa, eu estou falando, porque é o que eu vivo, é o que eu faço, é o que me dá, é o que me faz a cada dia acordar e fazer meus atendimentos. E que na empresa você tenha exatamente esse comportamento. Você tem a sua missão de vida, você tem os seus objetivos. E aí, quando você vai fazer essa ponte com o da empresa, é aí que você vai realmente se engajar. É aí, muitas vezes, para você atingir o seu objetivo pessoal, o colaborador, né, ele vai ter que passar pelo objetivo da empresa e lutar por ele para poder chegar ao pessoal. É muito interessante isso, né? Aliás, tinha até um ponto que eu fiz questão até de escrever, que o Chiavenato, né, que é uma figura muito conhecida, né? Referência na área de administração, ele coloca isso, né, que as empresas, elas dependem das pessoas, né, para conseguir concretizar a sua missão, para alcançar seus objetivos. E as pessoas, elas também dependem da empresa para atingir muitos dos seus objetivos. É exatamente o que você falou. Então, tem que estar ali alinhado, né? Então, assim, quando você consegue alinhar esses objetivos da empresa com os objetivos pessoais, está no caminho certo. Exatamente. Você cria uma sinergia que vai produzir muito mais, que vai estar engajado, né? E não adianta, o ser humano ele tem que ser tratado dessa forma, você tem que valorizar, né? Até uma coisa que que o termo é muito antigo, mas hoje eles brigam muito por causa de chamar recurso humano, mas é que é uma coisa já tão, né, virou RH, mas por essa questão de não ser um recurso e tudo. Mas o que a gente vê, o que a gente está fazendo na nossa conversa, é exatamente valorizando, né? Essa participação do colaborador, né? Exatamente. E aí, assim, tanto missão, visão, valores, né, os comportamentos que você tem na empresa, e tudo isso compõe a cultura, né? Então, a cultura daquela empresa. E aí, quando a gente fala de cultura, não tem cultura certa ou cultura errada, cultura melhor, cultura ruim, não tem. É a cultura daquela empresa. Só que aí, hoje, a gente tem visto muito as empresas cada vez mais participando de fusões, incorporações, e aí você tem que lidar com culturas diferentes, né? Então, as pessoas estão ali, tem um sentimento, às vezes, de insegurança, né? O que vai acontecer, como é que vai ser, e agora, qual cultura prevalece? Então, aí é toda uma construção, e o RH entra de novo, né, nesse papel como um agente de mudanças. Né? Então, assim, lógico, dá o suporte, dá o apoio, dá ferramentas para que toda essa cultura ou essa nova cultura ela seja disseminada, né, e assimilada, né, e disseminada entre os colaboradores. E aí é legal esse papel do RH de agente de mudanças, porque, assim, tudo está em constante mudança. Essa é a única certeza que a gente tem. Exatamente. Né? Então, não necessariamente, às vezes, de empresas, né, de incorporação, de fusão, mas, às vezes, quando vai implementar um sistema novo, uma política nova, um procedimento, o que seja, né? Tudo que vai envolver uma mudança e que, de repente, vai tirar a pessoa ali da sua zona de conforto, vai gerar, né, um estresse, enfim. Então, entra ali o RH para dar esse apoio para a liderança, para que consiga se fazer esse processo de mudança da melhor forma possível. Né? E aí tem 2 pontos fundamentais, que é a transparência, né, e o alinhamento entre as pessoas e a comunicação assertiva. Né? Então, assim,
isso é o que as pessoas mais sentem falta, né? Transparência e a comunicação. E aí, acho que talvez você mesma pode falar um pouco mais, a gente viu isso e discutiu até algumas vezes, as fases da mudança, né, Renise? Exatamente. Então, assim, porque, assim, o quanto é importante, tanto o RH quanto a liderança estarem alinhados para que as mudanças ocorram da melhor forma possível, né? Isso. Porque qualquer mudança, ela já é complexa, né? A gente estuda e analisa a curva da mudança da pessoa a cada pequena mudança. Olha, vamos mudar o horário de trabalho. Olha, vamos ter que mudar esse software. Toda mudança, ela gera uma série de comportamentos negativos, né, que vão levando até você não acreditar que aquilo está acontecendo, você se paralisa, você vai naquele processo de rejeição e pode, se não for bem conduzido, chegar até, vai passar pela raiva, vai abaixar e pode chegar embaixo no momento que você está revoltada mesmo e tal. Até que você vai puxada para, então vamos testar, vamos ver essa mudança e vamos incorporar, né? E aí, conduzido de uma forma correta, a gente consegue tirar essa parte tão negativa, não deixar que aquela pessoa contamine a equipe e tal. Isso, eu estou falando de mudanças pequenas, de mudanças que ocorrem nas empresas no dia a dia. Agora, quando se fala de uma mudança de cultura, aí é muito mais complexo, né, Cris? Porque aí você realmente tem que estar acompanhando para e passo, tem que estar vendo como é que está o clima da organização, como as coisas estão sendo tratadas, trazidas, né? Exato. E assim, não necessariamente vai ser um processo rápido, mas ele precisa ser bem feito. Né? Então, nem assim, pode ser rápido para não né? Exato. E aí, tendo, né, a certeza de que a mudança ela vai sempre acontecer, independente de ser uma mudança macro ou pequenas mudanças, né, o quanto é importante ter esse alinhamento do RH com a liderança, dando esse suporte para que as pessoas aceitem e assimilem a mudança de uma forma mais rápida. Né? E não deixar chegar no momento de raiva, né, no momento da revolta, mas tentar trabalhar ali aquele início, né, do processo de reação das pessoas para cada mudança. Exatamente, para que seja uma mudança mais natural possível, feita da forma que é necessária e que seja melhor para ambas as partes, né? Para a empresa como um todo e para cada colaborador em especial. Exato. E aí, fazendo o link, né? Assim, a gente falou de processo de mudança e comunicação, é a própria comunicação de uma forma geral. Sim. Então, você vê assim, o quanto, quando você vê assim, né, em pesquisas de entrevistas de desligamento, né, as pessoas acabam sempre mencionando, problema de comunicação, problema com a minha liderança. São os pontos que mais saem mais aparecem quando as pessoas uma demissão. Elas tomam a decisão por deixar a empresa. Então, é algo que tem que ser muito bem cuidado, né? Essa questão da comunicação interna, adequar a linguagem, né? Então, às vezes, empresa que tem o chão de fábrica, você tem que adequar a linguagem para que a mensagem realmente chegue para a pessoa, né? Então, seja por um e-mail, seja quadro de aviso, às vezes seja um porta-voz, ter alguém presencial no local, né? Assim, até para citar um exemplo, o ano passado a gente fez uma pesquisa de satisfação do nosso cliente interno, e saiu uma demanda, assim, muito, que foi, assim, destacou, era a questão da presença do RH na fábrica, né? Então, você vê, assim, é algo tão simples e que fez uma diferença muito grande, né? Porque, assim, estando ali, a informação vai estar muito mais rápida, né? Daquelas pessoas, né? Que às vezes não tem tanta oportunidade de acessar um e-mail, ou às vezes não para ler um quadro de aviso. Então, assim, eu acho que é um ponto bem importante o RH estar sempre atento as demandas, né, as necessidades do colaborador. Assim, lógico, ele é um parceiro estratégico, ele está muito próximo ali da alta administração, da liderança, mas ele não pode esquecer dos colaboradores de uma forma geral. Sim, né? Então, a razão de ser da criação do RH. Né? Exatamente. E à medida que foi evoluindo, o RH foi conquistando mais papéis e foi ampliando, porque olha o que a gente começou a conversar hoje. Pensa bem, a quantidade de atribuições, de papéis do RH, né? A gente está falando de mudança de cultura, né? Olha
missão, valores. Olha a importância imensa, né? Exatamente. De E a ser bem comunicação conduzido. realmente é um dos pontos, assim, cruciais, né? Que tem que ser trabalhado, tanto a disseminação da comunicação de uma forma assertiva, né? Que vai de top-down, vamos dizer assim, que chegue de forma correta para que seja disseminada para toda a base. Né? Então, assim, é um ponto de atenção e que contribui muito para esse sucesso, porque, assim, quando você comunica, quando você é transparente, mais você vai criando o elo do colaborador com a empresa, né? A questão de confiar, da confiabilidade, da transparência, né? Então, assim, mesmo que seja notícia ruim, ela tem que ser dada, né? Então, assim, é sinal de que a empresa realmente é transparente. Então, isso é fundamental. Né, a questão da comunicação é um ponto que tem que estar sempre no radar ali, tanto do RH, eu falo do RH que ele acaba sendo esse elo, mas de toda a liderança, né? De uma forma geral. A comunicação clara, precisa, né, constante ali, como você falou, o RH está no radar porque está sentindo um lado e o outro da empresa, né? Às vezes até ele está fazendo essa ponte, né? E seja a comunicação através do e-mail, seja através dos WhatsApps, né, que a empresa usa internamente, cada empresa usa um sistema, às vezes específico, né? Então, seja essa comunicação escrita, agora a comunicação oral é que aí o cuidado é maior ainda, né? Porque a gente diz na comunicação oral que as palavras correspondem a apenas 7% da comunicação. O restante todo vai ser o seu tom de voz, os seus movimentos, os seus gestos, né? Então, é esse todo que vai compor. Então, a forma como você vai para a sua equipe levar uma mensagem, seja em relação às metas que precisam ser cumpridas, seja em relação a uma campanha que esteja começando, o que for, ela é fundamental, porque não é o que você fala, né? É o todo, é o que o teu corpo está expressando ali. E hoje a gente está vivenciando um momento muito atípico, né? Quer dizer, essa comunicação de forma virtual, né? São muitas reuniões virtuais, às vezes você não está nem com a câmera, né? Você está assim, só com o áudio. Então, assim, como entender realmente aquela mensagem? Porque aí você não está vendo a expressão da pessoa, né? A linguagem corporal. E o próprio e-mail, né? Então, cuidado com o e-mail, a forma como escreve, às vezes escreve todo em caixa alta, nossa, a pessoa está brava, ela está gritando, né? Então, assim, é todo um cuidado que tem que ter com a comunicação que é impressionante, né? Às vezes são muitos e-mails trocados que uma ligação poderia resolver, um contato ali, né, pessoal, se puder ser pessoal, né? Ou, de repente, uma chamada via WhatsApp, via Teams, né? Enfim, via... Né, a ferramenta que a empresa usa, ele pode interromper, às vezes, uma situação de conflito. Sim, né? Exatamente. O excesso, às vezes, de mensagem não muito clara, complexa, de e-mails, é o que você falou. Às vezes poderia ser resolvido pessoa a pessoa, de uma forma direta, mesmo que online, né? Claro. Então, são esses pequenos cuidados que são fundamentais. E o RH faz esse trabalho, né? Sim. De ir exatamente ajudando, conduzindo, né? Porque às vezes quando você fala assim, como que o RH pode contribuir para alavancar o sucesso? Às vezes você fica pensando em coisas grandiosas, em grandes projetos, né? Então, assim, claro, faz parte, sim, né? Vão ter momentos que vão ser grandes projetos implementados, mas são nas pequenas coisas que esse sucesso ele vai sendo galgado dia a dia. Né? Então, vai trazendo a credibilidade do RH, a confiança do RH. Né? E da empresa como um todo, né? Com certeza. Porque, na verdade, os verdadeiros gestores de pessoas são os líderes. Né? O RH está ali como um apoio, ele vai apoiar com ferramenta, ele vai apoiar com treinamento, com orientação, né? Às vezes com um processo de coaching, né? A gente, né, discutiu muito sobre o líder coach, né? Então, assim, o quanto é importante você saber comunicar, você ver o problema, você ter o foco na solução. Então, assim, os verdadeiros gestores de pessoas são os líderes de cada área, né? E por isso o quanto é importante eles estarem capacitados, né? E o quanto que esses líderes estão realmente preparados, né? Exato, o quanto, às vezes, ele tem por ele ter muito tempo
né, naquela gerência, naquela diretoria, ele acha que, por algum momento, ele começa a pensar que ele sabe tudo, que ele não precisa de treinamento, que ele não precisa do coach, né? E a gente, no exterior, o coach ele é muito difundido, né? Ele é muito usado na Europa como um todo, nos Estados Unidos, né? A sua empresa tem em diversos países, né, da Europa, e você sabe o quanto que o coach é usado lá. Que no Brasil é mais novo e é um pouco menos usado. Mas o quanto que ele vai fazer diferença é exatamente nisso. Você falou do líder coach. A pessoa que vai fazer a sua liderança de forma inspiradora, de forma exemplar, né? E usando a metodologia do coach em relação à sua equipe, vai fazer total diferença, né? E essa diferença, ela vem nas pequenas coisas, desde da forma como você faz uma escuta eficaz, uma escuta estruturada na equipe, naquela pessoa que você está diretamente tratando, né? Desde da forma tanto de você ouvir como de você perguntar, de você parar de trazer todas as soluções, de ser a mãezona, né? De ser aquela que traz a sua equipe dependente de você. Isso é muito ruim, porque a sua equipe não vai crescer, você não vai fazer sucessores, né? É o inverso, né? O correto é... As pessoas querem isso, né? Elas querem ter o empoderamento. Lógico que às vezes no primeiro momento causa um medo, uma insegurança, mas quando a pessoa experimenta isso, ela vê o quanto é bom, né? E quanto ela realmente ela é ouvida, ela pode dar ideia, ela pode contribuir para um determinado projeto ou um processo, né? Então, tudo isso ele é muito importante. E é só o líder que tem essa visão, né, de um líder coach que ele vai possibilitar isso. Né? Porque senão ele vai ser aquele líder que, não, eu não posso passar muito, não posso delegar muito, que eu vou perder o meu poder, vamos dizer assim, né, de líder. Né? Então, assim, é toda essa mudança de mentalidade que ela precisa ocorrer. É muito necessária, porque quem vai querer segurar é um líder mais autoritário, né? Que está inseguro. Quem que não permite, não se abre à equipe, não engaja a equipe, é porque ele está inseguro em relação à autoridade, o poder que ele tenha, né? E à medida que ele abre, só se consegue engajar uma equipe assim. Enquanto eu estiver falando para a equipe, faça isso, faça aquilo, é como se fossem robôs, é automático. Agora, o momento que você permite que, como que você gostaria de fazer, como ficaria melhor essa parte, porque o colaborador está ali no dia a dia, né? Tete a tete ali com as questões, com os clientes, e ele sabe, às vezes, melhor, tem insights, tem sugestões excelentes, e isso precisa ser bem aproveitado pelos líderes. Os líderes têm que fazer de uma forma que, ao ouvir o colaborador, esse colaborador ele vai se sentir mais participante, a história do pertencimento, né? E ele vai se engajar. Às vezes a pessoa fala, não, minha equipe não quer nada. Não, não é que ela não quer nada. É que, às vezes, a liderança está agindo de uma forma retrógrada ainda, reativa, e não está permitindo a equipe se envolver. Não é que a equipe não queira se envolver, é a forma como você lidera, né? E por isso é fundamental. Esse assunto, né, Renise, que você está colocando, nossa, ele é um assunto para uma outra live, porque aí você já vai entrar na questão de liderança. Eu não resisti, exatamente. Não, porque conforme você foi falando, a gente lembra da questão da liderança, né? E aí, quando você fala de liderança, nossa, é um tema para a gente conversar muito mais. Com certeza. Porque eu não resisti, porque esse tema está na minha alma, na minha veia. Mas vamos voltar para o RH, vamos voltar, a gente estava falando de comunicação. Lógico que faz parte, né? O RH também capacitar essa liderança, trazer formações, embora também a responsabilidade pelo autodesenvolvimento, né, não pode deixar só ali nas mãos da empresa. Né? O profissional ele vai trabalhando no seu desenvolvimento porque é algo que ele vai levar para a vida, né? Então, cada lugar que o profissional passa,
é uma experiência que ele adquiriu, né, coisas que ele pode replicar em uma outra empresa, coisas que ele não vai replicar porque ele já vivenciou uma experiência que não foi tão legal, né? Então, assim, e buscar esse conhecimento. E às vezes não implica também você gastar um dinheiro. Tem tanto conteúdo rico na internet, Sim, né? Você sabendo procurar. Então, o autodesenvolvimento está aí, né? Basta a pessoa realmente querer se desenvolver. Exatamente. Então, assim, entender a importância, né, Cris? Claro. Desse autoconhecimento e aí ampliar a sua consciência, né? Claro. E realmente, com isso tudo, como você disse, é a responsabilidade dele. Ele tá fortalecendo a empregabilidade dele, né? Se a gente viu nesse momento que o país está vivendo, que o mundo está vivendo, né? A questão das empresas, da economia, né? Dos empregos, e o quanto você está preparado para esse momento, o quanto você consegue fazer uma mudança e se engajar num outro negócio, né? Então, investir em você mesmo de todas as formas, né? Claro, e lógico que também é um papel do RH, né? Sim. Identificar as oportunidades de desenvolvimento, né? Para novos líderes, por exemplo. Às vezes tem uma pessoa que ela é promovida, né? Então, assim, ela era muito boa tecnicamente, de repente foi promovida e virou um gestor que não entrega. Não estava preparado, líder, não era para ele, né? Então, assim, entra o RH nessa parte também para, né, proporcionar esse desenvolvimento para esses novos líderes. Enfim, né, o RH entra também, lógico, nessa esfera. Um outro ponto que é bem relevante quando a gente está falando de sucesso da empresa é a questão da contratação, né? Então, assim, uma contratação bem feita, né? Então, lógico, né, qual que é o perfil daquela vaga, quais são as competências técnicas que eu preciso para o desempenho daquela função, quais são as competências comportamentais requeridas, né? Então, assim, tudo isso tem que ser levado com muito critério, com muito cuidado, né? Um processo seletivo onde o RH trata as pessoas com o maior respeito, né? Que dá retorno para aqueles que participaram e não foram os selecionados, né? Então, tudo isso contribui para formar o que a gente chama de employer branding, né? Que é a marca da empresa, né? Perante aí o mercado, as outras empresas, né? O que vai despertar o interesse de uma pessoa para trabalhar na minha empresa, né? Então, assim, o recrutamento é o contato inicial, né? Então, assim, a primeira pessoa que o novo colaborador vai ter contato é com o RH, né? Então, quando ele participa de um processo que ele percebe que, nossa, é uma empresa séria, é uma empresa que tem uma missão legal, os valores estão alinhados com os meus, porque hoje, você sabe, as pessoas também selecionam as empresas, né? Então, não é só o RH ou o líder que está fazendo ali o processo e faz perguntas. Os candidatos também fazem perguntas para a empresa, né? Então, assim, por que ele vai escolher trabalhar naquela empresa? É uma série de coisas, né? Então, quando você fala do período de experiência, não é só a empresa que está avaliando ali por 90 dias aquele colaborador. O colaborador também está avaliando a empresa, né? Realmente, aquilo que foi falado no processo é o que está acontecendo, o clima é bom, o desafio realmente existe, né? Então, é um conjunto de coisas, né, que tanto uma parte quanto a outra avalia. E aí, lógico, que às vezes, né, é preciso substituir um colaborador, ou é um aumento de quadro. O processo tem que ser feito no seu tempo, né? O seu tempo, que eu digo, é um tempo suficiente para a gente realmente avaliar e trazer o candidato, né, a pessoa ideal. Né? Não tem pessoas perfeitas, não tem um RH perfeito, não tem líderes perfeitos, mas aquilo que seja o mais próximo daquilo que a empresa precisa, né? Então, às vezes, por uma pressa, eu preciso contratar, acaba contratando errado. E o prejuízo pode ser muito maior numa contratação errada, né, do que eu ficar ali um tempo, uns 30 dias, uns 40 dias sem uma pessoa naquela vaga que precisa ser reposta. Então, eu acho que é um ponto bem importante quando a gente está falando de sucesso, né? Como que o RH pode contribuir para o sucesso da empresa. É realmente trabalhando num processo seletivo, né? Com base em uma política clara, né? Em um processo com respeito, enfim, é esse conjunto de coisas para o processo acontecer de forma adequada, né? Nossa, você colocou muito bem, não tem nem o que completar, né? Essa parte toda de recrutamento, de seleção, o que você trouxe da imagem que a empresa hoje em dia, com certeza, muitas pessoas têm
esse privilégio de poderem escolher, de poder ver qual é a missão, que empresa é essa, como que eu estou, e principalmente da escolha que é feita, né? Que é feita com competência, porque senão o prejuízo pode ser muito maior em todos os sentidos, né? De contratar apressadamente e depois ter que demitir, quanto que foi envolvido nisso tudo, né? Tempo, treinamento, todo o gasto, né? Entre né? Contratação e demissão. São custos que, às vezes, as empresas acabam não gerando esses indicadores, mas tem um custo alto envolvido, né? Tanto numa demissão quanto numa contratação. Né? Então, demitir, se realmente não tem uma forma de resgatar esse colaborador, de trabalhar alguma competência que tem uma lacuna, né? Então, assim, tanto a demissão quanto a admissão, existe um custo alto envolvido, né? Um custo de tempo, né? Tempo das lideranças que participam do processo, do RH, né? O custo, né? O custo de uma forma geral, né? Então, que deve ser levado em consideração. Com certeza, muito, muito bem trazido, né? E até assim, de todo o clima que é envolvido ali, a questão, né, da organização, daquele momento que está vivendo, né? Então, é fundamental e é bom que você tenha... Você está trazendo pontos fundamentais, né? E mostrando como a soma desses pontos vão alavancar realmente a empresa, né? Claro. E aí, quando você fala de seleção, você fala do processo de integração também, né? Ou o processo de onboarding, né? Que a gente chama. Então, assim, o colaborador acabou de chegar, ele está cheio de expectativa, está motivado para iniciar o trabalho dele. Então, nada como acolher esse colaborador quando ele chega na empresa, né? Então, assim, é o momento para ele conhecer realmente a que grupo pertence essa empresa, de novo, né? Aí ele vai ser o primeiro contato dele com a missão, com a visão, com os valores, né? Conhecer os departamentos, conhecer as principais lideranças, as políticas, processos, enfim. Então, assim, é um programa estruturado que, de repente, ele vai, entre aspas, perder ali 3, 4 dias, 5 dias, mas, na verdade, ele não está perdendo, ele está ganhando muito, porque a hora que ele chega no posto dele de trabalho, ele já tem uma visão geral e aquilo que a empresa está esperando dele, né? Então, assim, é algo que é muito, muito importante, e até também tem um outro case que a gente implementou esse processo em plena pandemia, né? Porque quando a gente fala de acolhimento, você imagina acolher pessoalmente, né? Então, vamos trazer essas pessoas, né, em sala de aula, né? Vamos estar ali juntos, mas em plena pandemia, como fazer? Né? Então, a gente implementou um processo de forma remota e a gente conseguiu acolher remotamente. Né? Então, a gente vai descobrindo, né, novas formas de fazer as coisas, de se reinventar. Eu acho que essa é a palavra que mais a gente tem ouvido falar, de reinvenção. Isso em questão de empresas, independente do porte, né, do porte da empresa, do departamento, se é uma reinvenção pessoal, né? Então, é algo que a gente tem vivenciado no dia a dia, né? Então, e o nosso processo de integração sendo feito de forma remota, né? E só com elogios, né? Então, isso é muito legal. Até uma pesquisa foi feita o ano passado por um instituto, a Glassdoor, enfim, que diz que esse processo ele contribui na retenção dos colaboradores em 82%. Né? Então, você vê, quer dizer, uma pessoa que passou por um processo de integração tem muito mais chance de permanecer na empresa do que a que não participou. Né? Então, acho que isso é muito interessante e nos faz ver assim, o quanto também contribui para o sucesso da empresa. Né? Porque, assim, você entrou um colaborador, daqui 3 meses ou 6 meses ele sai, né? Ou por falta de informação, porque ele não entendeu exatamente como aquela empresa trabalha, ou ele não se sentiu acolhido quando ele chegou, né? Olha, de novo, um custo envolvido, todo, né? Todo esse custo para a empresa. Então, se você tem um colaborador que chega na sua empresa motivado e que se sente acolhido, é mais uma pessoa que vai trabalhar para que a empresa atinja, né, os objetivos dela e alcance o sucesso. Olha só, muito interessante tudo que você falou. Eu vou trazer exemplos pessoais, simples, né? Mas só para ir colocando para quem está nos ouvindo aí, às vezes, aqueles que são especialistas em RH, são líderes, já conhecem bem,
e já estão acompanhando a crise. Às vezes tem uma pessoa que está fora, né, de outra área. Então, olha só, na questão da integração, eu trabalhei na Caixa Federal 31 anos, e no meu final de carreira, eu fui trabalhar como instrutora de integração. Então, era muito legal a gente ver a pessoa chegando, mas ela chega com uma expectativa que é muito diferente do que é a realidade. Então, a gente precisa colocar essa pessoa pé no chão mesmo, olha, funciona assim, assado, como você disse, como é o grupo, qual a missão, quais são os departamentos, né? De você integrar, você vai ganhar anos-luz ali, nesse tempo que você perderia com ela, né? Porque o que ela demoraria muito mais tempo para entender e para produzir, ela vai conseguir ali naquele momento de integração, né? E com certeza isso vai contar muito. E a outra coisa que eu ia dar, era um exemplo mais simples ainda, é que quando eu fui gerente na agência São Vicente, nós trabalhávamos na Caixa, a gente trabalhava muito com estagiários. Então, eu era muito cuidadosa na escolha do estagiário que vinha e no treinamento. Então, o estagiário chegava, eu gastava uns dias, porque não tinha uma integração para eles ali, né? Era só para o funcionário da Caixa. Então, eu pegava esses estagiários e treinava. Investia um tempo, né? Gastava um tempo com eles e passava e via, e treinava e acompanhava. Aquele início ali, eu fazia uma parte e até colocava um outro estagiário para acompanhar e tal. Então, a coisa funcionava muito bem. E daí a pouco, aquele menino, que é um jovem, adolescente, né? Um jovem, ele está se dando super bem, ele está muito bem. Aí as pessoas passavam no meu setor e falavam, nossa, você dá uma sorte, Denise, você tem estagiários tão bons, você... lógico, né? Mas a pessoa não vê o tanto que você gastou treinando, porque se você tem uma pessoa que não está adequada, no caso, a gente nem contratava, ou a gente demitia, já de cara você vai sentindo, né? E o tempo que você investe na pessoa, nessa entrada dela, nessa integração no processo, é fundamental para que essa pessoa se torne realmente eficaz, né? Para que ela se engaje na empresa e traga o seu melhor, né? Não é sorte, um né? exemplo não existe simples, sorte, não né, é sorte, Renise? né? A pessoa, nossa, que sorte, eu treino os estagiários, o esforço danado, montava a apostila, fazia isso, fazia aquilo, e ficava... Claro, Não, tudo é conquista, né? Tudo é com esforço, com dedicação. Então, às vezes, você vê a pessoa ali num momento de sucesso, nossa, que sorte daquela pessoa, né? Mas ninguém vê os bastidores, ninguém vê as madrugadas estudando, né? Os finais de semana, né? A dedicação para que aquela pessoa estivesse, né, usufruindo daquele sucesso naquele momento. Né? Então, é a mesma isso, coisa, Cris. é a mesma coisa numa contratação, né? Num processo de integração, ou em qualquer processo, num treinamento. Ah, mas eu vou treinar, e se a pessoa sair da empresa? Né? Então, assim, que pensamento é esse? Sim. Né? Então, assim, porque enquanto ela está treinada, ela está ali desenvolvendo, ela está trazendo novas ideias, né? Ela está contribuindo. Né? Então, é bom para a pessoa, e é bom para a empresa, sempre vai ser assim, né? Não tem ali, um está ganhando, um está perdendo. Não, todos estão ganhando. Né? Então, acho que isso é bem, bem importante. O que você falou é essa questão, a sorte. Não, contratou tal pessoa assim, foi sorte, né? Não foi sorte, teve todo um trabalho ali em cima, né? E todo aquele profissional que se capacitou para poder trabalhar naquela determinada empresa, naquele projeto, enfim. Então, assim, exatamente, é muito interessante quando a gente avalia, porque, assim, você vê, é um conjunto de pequenas ações, né? Então, tudo isso vai contribuindo para que você vai estreitando esse elo da pessoa com a empresa, né? Porque a empresa, né, ela é composta de vários CPFs, é que a gente tem ouvido falar, né? Não pode fazer a empresa. Não é a empresa são as pessoas, né? Então, o quanto está se investindo nas pessoas, quanto está tendo um cuidado com elas, né? Um ponto importante também é a questão da gestão de portas abertas, né? Então, o colaborador se sentir à vontade para procurar o líder dele, para procurar o RH, para conversar, seja para colocar uma sugestão,
seja para colocar um problema, uma situação de conflito, né? Sabendo que o líder vai ter a escuta atenta, vai realmente se interessar, vai ter empatia para resolver aquela situação, né? Vai aceitar uma sugestão realmente porque faz sentido, ou se não vai aceitar, ele vai pontuar o porquê. Então, ter essa liberdade de poder acessar, né? Que as pessoas sejam acessíveis, e eu falo muito que, assim, as pessoas, elas não se tornam inacessíveis por cargo, não é o cargo que torna acessível ou inacessível, né? A própria postura, a gente falou no começo da conversa sobre a linguagem corporal, né? Então, às vezes, a pessoa vai chegar e, dependendo da sua expressão facial, da sua linguagem corporal, opa, aquela pessoa está inacessível, né? Não vou procurar. Então, é todo um cuidado que a gente tem que ter para tornar acessível para todos, né, para que as pessoas não tenham receio de conversar com a liderança, de conversar com o RH. Isso também contribui para estreitar esse elo de confiança com a empresa, né, ou na empresa. Porque aí, assim, lógico, o sindicato está ali, ele está para ajudar, para apoiar, mas quando as situações são resolvidas dentro de casa, o colaborador não precisa procurar o sindicato. Né? Então, ele só vai procurar fora quando ele não consegue resolver ali. Exatamente. Né? Então, esse é um indicador muito legal, quando você vê assim, nossa, que legal, essa empresa tem gestão de portas abertas, porque todas as situações de conflito, elas são resolvidas internamente. Né? Então, de novo, é mais um ponto que contribui para alavancar o sucesso da empresa. São muitos pontos, né? E pontos, assim, fundamentais. Às vezes pequeno, né? De um cuidado, de um olhar, mas que vai fazer toda a diferença, né, na somatória aí do processo das ações. E é o que você falou. E também, independente do porte da empresa, você vê assim, eu tive a oportunidade de trabalhar num processo de consultoria numa cantina italiana aqui em Campinas. E aí, assim, por ser uma empresa menor, você tem acesso a todos os processos realmente, né, de recursos humanos, né, você consegue fazer uma investigação detalhada, conversando com cada colaborador da equipe, conversando com os sócios da empresa. Então, assim, o quanto pequenas ações fizeram a diferença para alavancar o sucesso daquele pequeno negócio, vamos dizer assim. Né? Então, não importa se é uma pequena empresa, se é uma multinacional, né? Então, assim, o RH ele sempre vai ter um papel muito importante de apoio para toda a liderança, né? Desde a alta administração para conseguir implementar os projetos que precisam ser implementados, de mudanças, de melhorias, enfim, como a liderança ali intermediária e apoiar os colaboradores. Então, você vê assim, é uma atuação muito legal, né? Assim, bom, sou suspeita para falar, né? Sim. Porque trabalho na área, enfim, mas a gente não pode esquecer que os verdadeiros líderes, né, os verdadeiros gestores de pessoas são as lideranças, né? Então, eles são corresponsáveis, né, por toda essa gestão. Né? E o RH está ali como apoio, com ferramentas, com treinamentos, com orientação, né, para dar todo esse suporte para os líderes. Né? Muito bem, muito, muito legal. E, assim, a gente já sabe de toda essa importância do RH, e à medida, Cris, que você está trazendo alguns pontos, porque eu não trabalho específico, eu até fiz assim que eu me formei como psicóloga, assistente social, eu fiz a pós em gestão de RH, e depois eu fiz um mestrado em administração de RH, mas eu nunca atuei na área. E à medida que você está trazendo, à medida que você está falando, nossa, é isso mesmo, e mais isso, e mais aquilo. O quanto é importante, o quanto muda, né? Eu acho que, assim, de uma forma, né, até resumida, vamos dizer assim, né, são os pontos que eu entendo que são bem importantes a gente colocar, né, em relação à atuação da área de recursos humanos, né? A gente ainda fala recursos humanos. A área ainda tem esse nome, né? Ainda tem esse nome, mas, assim, é uma atuação muito diferenciada, né, do que a gente falou no início, departamento pessoal. Ele é fundamental, sim, mas a atuação do RH, ele está muito diferenciada. Né? Então, assim, lógico que ainda tem RHs que ainda estão lutando para conquistar o seu espaço, né? Então, assim, ali é um trabalho ali dos dois lados, tanto do RH se posicionar, né, conhecendo o negócio para atuar como tal,
como da empresa realmente ver o RH como um parceiro estratégico para o negócio. Então, assim, são as duas partes que tem que mudar ali, às vezes, né, o mindset, vamos dizer assim, para que eles possam juntos, trabalhar juntos para conquistar aí os objetivos da empresa, né? Muito legal, muito bom, Cris. Joia. Tem alguma outra coisa que você gostaria? A hora vai voando, né? E a gente agradece a sua presença. Eu não estou terminando, só estou colocando. Agradece a presença dos que estão aqui nos ouvindo. Coloque suas dúvidas, escreva no chat, né? A gente, no início, acho que não falou sobre as redes sociais. Se a pessoa quiser entrar em contato em você, como que acha a Cris? Eu acho que poderia colocar, talvez acho que você vai colocar, né, o LinkedIn. A assessora, ela coloca aí. Legal. Eu acho que pelo LinkedIn, porque aí dá para conversar ali, tem as mensagens, sim, né? Se alguém tiver alguma dúvida. Então, fala para a gente o seu LinkedIn, ele vai aparecer escrito aí, mas sempre tem gente que é mais visual, né? Então, fala para a gente. Porque o meu nome é grande, né? Então, ele está ali, tá abreviado, né? Então, tá assim, tá Cristiane M. Aranha de Oliveira. Né? Então, mas assim, Cristiane de Oliveira, se procurar ali, já vai aparecer. Okay. Já vai encontrar. Tá aparecendo. Eu acho que é muito legal frente. Essa troca, porque assim, você comentando de LinkedIn, é uma rede que a gente consegue trocar muitas informações, né? Então, assim, você vê as postagens de uma pessoa, já te gera um insight, né? Você troca ali mensagens, às vezes, no particular também. Então, assim, é uma rede muito, muito interessante. Muito. E é um profissionalmente, né? Usam, exato, elas usam muito para colocar tanto as suas satisfações quanto as suas insatisfações em relação à empresa, né? Então, e às vezes você vê muitas pontuações, às vezes até negativas em relação ao RH. Então, é um ponto de atenção que realmente tem que ter, né? E aí vai de novo voltando no processo de recrutamento e seleção. Então, assim, aquela atenção com aquela pessoa naquele processo. Né? Então, assim, isso é fundamental, porque ela vai colocar no LinkedIn. Né? Como é que aconteceu, se foi legal, se não foi legal. A gente vê muitas postagens bacanas que você vê se a pessoa com orgulho de, estou trabalhando há 15 anos na tal empresa, há 20 anos na tal empresa, ou ela acabou de chegar, ela posta ali, né, o kit dela que ela recebeu no momento da contratação. Então, isso tudo é muito legal, né? São insights também para o RH, pontos de atenção, né? Um benchmark, vamos dizer assim, das coisas que são legais e algumas coisas, ponto de atenção, né? Porque, como eu disse, não tem a empresa perfeita, o RH perfeito. A gente está em constante aprendizado, né? Então, a gente não pode parar de aprender nunca. Né? Então, assim, ok, eu fiz uma formação, fiz um curso, você tem que estar sempre estudando, porque, né, hoje, né, a gente não fala mais o mundo VUCA, a gente fala o mundo BUNNY, né, então as coisas em constante mudanças, não tem como parar, né? Então, assim, estar atento a tudo que está acontecendo e é engraçado, eu tenho gêmeos de 12 anos, você sabe. E os meninos veem que eu estou estudando, agora eu vou emendando uma na outra. Eu fiz um MBA na Franklin Covey, aí eu fiz nas Aros, fiz o Kiron, que é uma escola de negócios. Aí comecei, quando você respira assim uns mesezinhos, aí eu comecei uma pós na PUC do Rio Grande do Sul, em neurociência, que tem sido assim, fantástico. E à medida que você vai fazendo, você já começa a pensar, acho que a próxima eu vou fazer de filosofia. São coisas que vai agregando dentro daquilo que você vai trabalhando, dentro da necessidade que você vai sentindo, né? E aí um dos meus meninos me perguntou assim, mãe, quando que a gente para de estudar? Ele está na escola, ele vê, né, e vê a mãe estudando. Meu filho, a gente não para nunca, porque a mente não para. Eu amo o que eu faço, eu me aposentei na empresa que eu trabalhava, tirei acho que uns 2 mesezinhos de férias, viajei, então já comecei o MBA e já comecei a trabalhar no coaching. Então, é porque você faz com muito prazer, né? Claro, então, esse aprendizado, ele tem que ser contínuo, essa busca, senão a gente vai ficando para trás, a gente vai, né? Desatualizando. E é legal, assim, né? que você passa essa paixão que você tem por estudar para eles vão ver que isso, nossa, que legal, isso é algo bom,
né? Porque, Sim. às vezes, mesmo as pessoas, às vezes, no trabalho, estou cansado, não, tem que estudar, nossa, esse final de semana eu vou estudar, mas falando de uma forma negativa, né, quem está próximo a você vai achar que aquilo não é bom, né? Principalmente a criança, né? que você influencia, né? Exato, exatamente. Então, assim, toda essa paixão, né, assim, tanto RH quanto liderança tem que passar isso, né? Porque, de novo, você modela pelo exemplo, né? Então, não adianta você falar algo e que, de repente, a sua linguagem, né, corporal não está dizendo a mesma coisa, né? Então, assim, aquilo que você fala é algo que realmente... como a gente diz, né? Você não vende um produto que você não acredita, que você não utiliza, que você não confia, né? Então, assim, tudo tem que estar muito alinhado, né? O seu discurso com o que você realmente vive, né? Porque as pessoas à sua volta, elas estão observando, né? Às vezes, sem perceber, você está sendo referência para alguém, né? Então, assim, às vezes, eu tive até um exemplo que eu consegui apoiar uma amiga num processo dela de decisão para ir para uma outra empresa, e ela falou assim que ela vai ser eternamente grata, que eu abri a mente dela de tal forma e etc. Então, às vezes, assim, são pequenas coisas que para você, ok, eu, né, fiz de boa, foi legal, mas você não imagina o quanto você impacta a vida da outra pessoa. Né? Então, a todo momento a gente está impactando, né? Só que pode ser negativo, né, ou de forma positiva. Então, que a gente procure trabalhar para impactar as pessoas de maneira positiva. Né? Acho que isso, assim, a coerência que vai levar isso, a coerência entre o que você está falando, né, e está querendo passar, e o que você realmente faz, o que você demonstra, né? Exato. Isso é que vai trazer a confiança, a credibilidade, é muito bom. Exato. Né? Acho que, não sei, acho que é isso, Renise, assim, é apaixonante a gente falar sobre isso, né, porque você vê que o quanto as pessoas, elas contribuem realmente, né, quando elas se dedicam, quando elas percebem que elas estão no lugar certo. Exatamente. Né? Então, faz toda a diferença, Cris. Faz toda a diferença. Né? Que aí vai na pirâmide lá de Maslow, das necessidades, né? Vai estar lá em cima, porque se ela está no lugar certo, vai trazer autorrealização e aí vai influenciar na vida dela integralmente, né? Como um todo. Exatamente. Muito legal. Tem mais alguma coisa que você queira colocar, que você queira fechar? Os pontos, eu acabei, assim, trazendo alguns pontos, né, que eu achei, não, esses pontos a gente tem que conversar sobre, né? A gente está falando de alavancar o sucesso. É óbvio que a gente não está falando de contexto, né, de cenário macroeconômico, né, da parte financeira da empresa, da parte de estratégia, de concorrentes, porque, assim, o sucesso da empresa é um conjunto de tudo isso também. Com certeza, mas como que o RH pode ajudar? A ideia é essa, né? Como que ele vai ajudar a alavancar esse sucesso, né? Exatamente. Então, acho que, assim, em linhas gerais, é isso. A gente tocou um assunto super importante, que é a questão da liderança, mas, igual eu comentei, nossa, era um tema para uma outra live. Fica para próximas. Uma outra hora a gente volta, bate papo sobre RH, sobre liderança, sobre coach, a gente vai falar de perfil comportamental, né, de perfis de liderança. Nossa, aí vai longe, né, Renise? Tem muita coisa, muita coisa. E que também é um ponto fundamental para alavancar o sucesso da empresa. Sim, né? Então, enfim, é a soma desses pontos que vão compor, né? Exatamente. Cada um fazendo o seu papel. Cris, eu só quero te agradecer muito de você estar aqui conosco, estar aí dividindo, né, o seu conhecimento, a sua experiência, a sua sabedoria em RH, né, na vida como um todo, né, de uma empresa. Então, sou muito grata. Agradeço também a todos vocês que estão aí nos ouvindo, participando, né? A gente vai responder à medida que vocês trouxerem dúvidas e questionamentos. E foi um papo muito, muito legal, Cris. Muito bom ter você. Denise, de novo, só posso dizer que foi uma honra e foi muito gostoso o nosso bate-papo. Só tenho a agradecer. E agradecer a todos que estão me ouvindo também. Espero que, de alguma forma, né, de uma forma simples, singela, tenha impactado um pouquinho aí a vida de quem está assistindo essa live. Com certeza impactou. Né? Fez diferença para mim ouvir vocês, sentir alguns pontos, né, que eu não tinha pensado, e tenho certeza que impactou a dos nossos ouvintes também.
Muito obrigada muito por bom, estar aqui na conversa, muito obrigada a todas. Um grande beijo. Se inscreva no canal do YouTube. Eu não falo isso, a minha assessora fica brava. Se inscreva no canal do YouTube, Coach Renise Gomes, marque lá o sininho para você receber, né? Escute, participe. Se você não conseguiu assistir quando a gente colocou essa conversa, não tem problema, ela vai estar. Você quer indicar para você gostou, e aí você quer que outra pessoa assista, ela está lá no canal do YouTube, Coach Renise Gomes. Ok? Legal. Muito obrigada a todos. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, meu amor.